Cuba, oficialmente República de Cuba, é um país insular, ou seja, constituído de ilhas. Elas estão localizadas no Mar do Caribe, na América Central. Estão a apenas cerca de 150 quilômetros da costa estadunidense da Flórida. A extensão territorial cubana é de aproximadamente 110 mil quilômetros quadrados, um tamanho parecido com o de Pernambuco, por exemplo. Cuba consiste de 15 províncias e 168 municípios que são habitadas por 11 milhões e meio de pessoas, sendo que sua capital, Havana, possui cerca de 2 milhões de pessoas. É a história de Cuba. A colonização de Cuba começa lá em 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo da América, quando reivindica o arquipélago para a metrópole espanhola. Instala-se então a Capitania Geral de Cuba, na atual cidade de Havana. A partir de 1500, Cuba passa a ser uma importante produtora de açúcar e tabaco caribenha, e logo mais tarde, café e cacau. Os espanhóis passaram a utilizar mão de obra escrava, que inicialmente era indígena. Porém, com a chegada dos europeus vieram também várias doenças, responsáveis por dizimar a maior parte dos indígenas. Troca-se então mão de obra nativa pela mão de obra escrava africana. Ao decorrer de 400 anos de domínio espanhol, a coroa espanhola queria cada vez mais e mais arrecadar impostos, e que quase sempre a classe mais pobre era explorada, o que levou diversas revoltas. Porém, sempre o exército reprimiu violentamente todas as manifestações. Em 1868, após a coroa espanhola anunciar duras leis que restringiam o comércio cubano, eclode a Guerra dos 10 Anos, a primeira de 3 guerras que levou a independência a Cuba. 30 anos depois, em 1898, reivindicando a independência, Cuba se alia aos Estados Unidos na Guerra Hispano-Americana e, após o Tratado de Paris, em 1902, Cuba se liberta do domínio espanhol e passa a ser influenciada diretamente pelos Estados Unidos, que já se projetava como uma potência mundial. A Revolução Cubana ocorreu entre os anos de 1853 e 1859. A população cubana, revoltada com a influência norte-americana no país, com o governo ditatorial do militar Fulgêncio Batista, começa a apoiar guerrilheiros cujo objetivo era destituir do poder os atuais governantes. Liderada pelos irmãos Castro, Fidel e Raul e também Che Guevara, a Revolução Armada depõe do poder do ditador em 1º de janeiro de 1959. Com a nova Constituição cubana elaborada, o novo governo cubano começa a fazer reformas no país. Uma delas é a expropriação de terra de donos de empresas sem nenhuma recompensação. Muitos desses donos eram norte-americanos e por isso as relações com o país estadunidense se deterioraram bastante. Com isso, a União Soviética, principal inimiga dos Estados Unidos, se aproximou de Cuba e apoiou o pequeno país do Caribe. Assim, seria formada uma aliança com o enorme país socialista, que levaria à implementação do socialismo em Cuba, que só seria definitiva com a Constituição de 1976. Contexto de Guerra Fria e mundo bipolarizado, inicialmente a Revolução Cubana não representou uma ameaça aos Estados Unidos, pois o governo americano não sabia de fato a real intenção de Fidel e seu grupo. Em setembro de 1960, Fidel discursa no plenário da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, por cerca de 4 horas e 29 minutos, e nesse discurso deixa clara a intenção de seu governo. Em seu discurso, Fidel critica duramente os Estados Unidos, a corrida armamentista e a exploração dos países subdesenvolvidos, e enuncia reformas agrárias e estatização de empresas. Não demorou até o presidente Dwight Eisenhower, no final de mandato, impor o primeiro dos embargos comerciais a Cuba, e no ano seguinte, paramilitares em uma ação de invasão da CIA foi fracassada, graças às forças fiéis a Fidel.
Cuba alia-se à União Soviética. Em 1962, os soviéticos enviam a Cuba mísseis capazes de atingir a costa estadunidense, em resposta ao envio de mísseis americanos à Itália e à Turquia. Episódio que ficou conhecido como Crise dos Mísseis, movimento em que o mundo ficou mais próximo de uma guerra nuclear. Com o fim da União Soviética em 1991, Cuba começou a sentir fortemente os embargos norte-americanos, pois perdeu o principal aliado econômico até então. Os embargos foram só piorando, até 1996, quando o Congresso americano aprovou sob forma de lei os embargos. Cuba vive até hoje os reflexos dos embargos econômicos, e a partir da Revolução Cubana. E agora, La vida em Cuba.